Olá, seja muito bem-vindo, caríssimo professor, caríssimos estudantes. A alegria minha saber que vocês estão aí do outro lado, curtindo, participando, interagindo nas aulas de educação física. Eu, professora Iris, em mais uma aula aí. E nós estamos hoje na aula de número 14. E o que a gente vai falar, hein, prof? A gente vai falar dessa correlação entre atividade física, né? E aí as diminuições em relação a algumas doenças. E que tipo de doenças em específico? Como que a atividade física pode estar melhorando? Que tipo de doenças, prof? As doenças crônicas, ok? Então, bora dar uma olhadinha para a gente ver a temática, ver quais são aí as habilidades e a nossa agenda? Então, confere comigo. Olha só na nossa aula de número 14, ou 14, como você queira, será uma aula em que nós iremos falar sobre atividade física na prevenção e tratamento de doenças, né? Como que eu posso me utilizar dos benefícios da atividade física para redução ou até mesmo para tratamento de doenças. E aí, para que a gente consiga chegar nesse objetivo, nós iremos passar por algumas subtemáticas. Quais são elas, Prof. Iris? Bora lá ver. Então, nós temos aqui na nossa agenda o avanço tecnológico e o cenário epidemiológico das doenças contemporâneas. Palavra difícil, né? Mas interessante. O que mais, prof? Nós temos aí atividade física e hipertensão arterial. Na sequência, nós temos a atividade física e as doenças cardiovasculares. Mais à frente, teremos a atividade física e o câncer. Diretrizes para a prática da atividade física sistematizada e algumas dicas, né, para a criação de uma agenda preventiva da atividade física na comunidade. Isso mesmo. Então, essa é a nossa agenda aí por onde nós iremos passar na nossa conversa, ok? E aí, o que nós temos, prof, como habilidades? Olha só, temos aqui essa primeira. Leia aqui comigo. Compreender o conceito, os tipos e características das doenças crônicas degenerativas presentes na sociedade moderna e tecnológica, reconhecendo aí a importância do hábito saudável e da prática da atividade física na prevenção e tratamento dessas patologias. Então, essa é a nossa primeira habilidade, certo? A nossa segunda habilidade será conhecer as diretrizes para a prática sistematizada da atividade física recomendadas para a prevenção e diminuição dos fatores de riscos inerentes à hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Então, a nossa conversa vai se basear nisso, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira subtemática. Então, nós temos aqui o avanço tecnológico e o cenário epidemiológico das doenças contemporâneas. Quando você olha para uma imagem como essa, o que você começa a imaginar? Será que a medicina está avançando tanto que está beneficiando aí o ser humano? Ou será que não? Será que está faltando ainda muita coisa para melhorar? Né? Como que eu posso utilizar dessa tecnologia para ter aí, me utilizar em relação ao tratamento de diversas doenças? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o que são doenças degenerativas. E aí eu te pergunto, o que são essas doenças? Então, o que a gente entende por ela? Elas são aquelas, né, que são aliadas a um conjunto de fatores que levam a o que, prof? A deterioração progressiva na nossa saúde. Ou seja, a nossa saúde vai se perdendo, vai se acabando aos pouquinhos, né? Ela pode acontecer de que forma, prof? Então, nós temos que ela pode surgir aí com relação a essa interação com o meio ambiente, né? E com relação aí ao perfil genético, certo? Essas doenças, elas vão fazer o quê? Elas vão modificar o funcionamento do nosso organismo e vão afetar as células, tecidos e até mesmo sistemas, certo?
Então, todos eles vão ser comprometidos por conta dessas doenças crônico-degenerativas, tá? Então, elas vão se degenerando, ok? O que mais, prof? E aí nós temos aqui, por onde passam, né, essas doenças crônicas, né? Onde que elas acometem? Então, elas vão acometer todos os tecidos corporais de forma diversificada. Então, elas podem chegar ao sistema nervoso central, ao sistema muscular, ao sistema endócrino, ao sistema cardiovascular e ao sistema esquelético, ok? Ou seja, ela pode atingir todo o ser humano, correto? Mas, prof, como que eu vou identificar, né, essa doença? Quais são essas características para eu conseguir entender se ela é ou não é aí uma doença crônico-degenerativa? Então, nós temos aqui, ó, que ela não é transmissível, ou seja, não vai passar de pessoa para pessoa, tá? Então, elas podem ser conhecidas como DANTs. O que significa o DANTs? Doenças e agravos não transmissíveis, certo? Então, quando você vê essa sigla aí, DANTs, você vai saber que está relacionada aí às doenças e agravos não transmissíveis, ok? Então, nós estamos falando aí dessas doenças crônico-degenerativas. Uma outra coisa muito perceptível dentro dessas características é que ela é silenciosa, né? Então, quando você vai perceber, já comprometeu aí o corpo todo, a maioria das células desse corpo, tá? E vai continuar fazendo aí esse agravo, né? Vai se aumentando aí com o passar do tempo, tá? Outra característica é que ela é irreversível, ou seja, né, esses sintomas aí, eles são progressivos, eles não retrocedem, correto? O que mais, prof? Elas podem ainda limitar as funções básicas do indivíduo, né? Como, por exemplo, a sua respiração, os seus movimentos e até mesmo o seu raciocínio, certo? Então, a gente tem que ter todo um cuidado para a gente evitar o máximo possível, né, de ter essas doenças crônico-degenerativas. E daqui a pouco a gente vai descobrir como que a gente pode estar fazendo isso. O que mais em termos de características, prof? Então, nós temos aí que essa falta de tratamento e essa adoção de comportamentos e hábitos saudáveis, né, que não são, assim, essa falta de tratamento e essa falta desse comportamento saudável, podem levar ao quê? À morte, né? Então, a gente tem que fazer o inverso, a gente tem que adotar comportamentos mais saudáveis para que não nos leve aí a agravos dessas doenças ou até mesmo à morte, certo? O que mais que nós temos, prof? Como que a gente consegue perceber que elas podem estar sendo agravadas? Então, nós temos aqui, ó, doenças crônicas degenerativas são multifatoriais. Então, quando eu tenho essa expressão aqui, multifatoriais, eu vou entender que ela está aí ligada a vários fatores, a um conjunto de fatores, né? Então, o que pode estar me prejudicando nisso tudo? A minha genética, hereditariedade, né? Então, pode ser passar de pai para filho, né? A má alimentação, tá? A obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo, entre outros fatores que a gente já conhece muito bem, né? Que pode estar prejudicando aí a minha saúde, a sua saúde, a nossa saúde, certo? E aí, eu vou vir aqui com você agora, porque nós vamos assistir aqui juntinhos uma matéria, tá? Onde fala aí sobre os cuidados com a saúde na contemporaneidade. Então, que tipo de atitudes que eu posso estar realizando neste momento, né, atual, para estar evitando aí ser acometido por essas doenças, ok? Então, dá uma olhada, assiste comigo. No
do que nunca a gente tem ouvido falar em imunidade, não é mesmo? Além das vitaminas, inclusive o sol, que é uma fonte natural de vitamina D, que ajudam a elevar a nossa imunidade, a atividade física é super necessária, principalmente para evitar doenças degenerativas. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde afirmam que o sedentarismo atinge quase metade da população brasileira, cerca de 45,9%, e é responsável por 13,2% das mortes no país. Se você gasta menos de 2.200 calorias semanais, considere-se uma pessoa sedentária, ou seja, que não pratica atividade física e por isso tem um gasto calórico reduzido. O sedentarismo é o fator de risco de diversas doenças, como obesidade, aumento do colesterol, atrofia muscular, aumento da pressão arterial, problemas articulares, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, distúrbios do sono. E quem pensa que na infância o sedentarismo não causa nada, se engana. Risco de desenvolver pressão alta, diminuição dos hormônios de crescimento, problemas respiratórios. Mas ao contrário, a atividade física pode trazer diversos benefícios, desde a infância, passando pela fase adulta até a terceira idade. Fazer uma atividade física não quer dizer que precise praticar algum esporte. Atividades como limpar a casa, passear com o cachorro ou caminhar para o trabalho também são formas de sair do sedentarismo. Mas se você pratica algum exercício físico, os benefícios são inúmeros. Melhora a circulação, menor risco de doenças do coração, reduz e controla o diabetes, ajuda a controlar o peso, reduz o risco de pressão alta, mantém ossos, articulações e músculos saudáveis, promove bem-estar físico e mental. A prática da atividade física pode começar de forma moderada, com uma caminhada de meia hora por dia, usar as escadas ao invés do elevador, por exemplo. Pessoas com menos de 30 anos de idade e sem problemas cardíacos, ortopédicos e respiratórios ou sem fatores de risco como a obesidade, tabagismo, hipertensão, diabetes ou histórico familiar para doenças cardiovasculares pode começar a praticar atividade física leve sem acompanhamento de um profissional. Acima dos 30 anos ou com algum desses fatores, deve-se passar por uma avaliação médica e é sempre bom ter o acompanhamento de um profissional de educação física. Agora fique com mais explicações em sala de aula. Muito boa essa matéria, né, gente? Conseguimos visualizar aí os diversos benefícios e também conseguimos ver o contraponto, né, da ausência da prática regular do exercício físico, né? Lembrando que quando a gente fala sobre atividade física, nós estamos falando aí de um momento em que eu saio da minha zona de conforto, do meu repouso, né? E tenho um gasto energético significativo aí, certo? Ou seja, há uma aceleração aí nesse meu corpo internamente que vai estar acontecendo. Eu vou ter um gasto energético aí maiores do que os níveis de repouso, certo? Então, quando eu estiver falando disso, eu estou falando de atividade física. Quando eu estiver falando de exercício físico, aí já estou pensando de uma forma mais sistematizada, que é o quê? Frequência, duração e intensidade. Então, você consegue aí muito bem correlacionar as duas expressões, atividade física e exercício físico, e consegue diferenciá-las também, certo? Para que eu tenha maiores ganhos de benefícios aí, eu preciso sair da atividade física e partir para o exercício físico, certo? Então, beleza, já que isso já foi compreendido, já foi entendido, né? Nós voltamos agora para o nosso slide, tá?
E aí nós vamos ver aqui um mapa, né, onde ele aponta aí o sedentarismo aí a nível mundial. Então a gente consegue observar, por exemplo, né, que uma faixa aí de 40 a 49% aqui dentro desse laranjinha mais destacado é onde a gente vê uma porcentagem significativa aí mundial. Nós estamos falando aí em relação aos homens. 40 a 49,9%, né, quase 50% aí dos homens, né, aqui no nosso país, no Brasil, eles estão aí dentro desse grupo aí de sedentários, né, estão dentro do sedentarismo. Em contrapartida, nós temos aí também as mulheres, certo? E essas mulheres estão aqui uma porcentagem aí de 51%. Então, perceba que é um valor muito significativo de muitas pessoas com a inércia, né? A ausência da prática de exercício físico aí muito grande, certo? Então, a gente tem que ficar atento e sair dessas porcentagens aí de grupos de sedentarismo, ok? O que mais que nós temos aí, prof? E aí nós vemos aqui, nós entendemos, né, que a obesidade, o que a obesidade vai fazer, Profires? Ela vai aí colocar o indivíduo em risco. Então, se você está acima do seu peso ideal, você está correndo um grande risco, né? E se você se mantém assim por longo tempo, você pode aí adquirir diversos formatos aí corporais, né? Em dois em específicos que a gente percebe muito, né? É o formato de maçã e o formato de pera, né? O formato androide e o formato ginoide. O que é isso, prof? Nos homens, nós conseguimos perceber, né, que quando eles estão aí com esse sobrepeso, eles formam nessa região aí do abdômen um formato de maçã. Por isso que a gente faz essa correlação aí com a maçã, que é o androide, né? Principalmente homens que ficam muito tempo sentado, né? Por exemplo, dirigindo. Então, essa região abdominal acaba se aí acumulando muito tecido adiposo. E aí faz esse formato aí que se assemelha, né? Que aparenta aí uma maçã. Em contrapartida, nós temos as mulheres, né, que têm aí os seus depósitos de gordura, né, em maior quantidade concentrado onde, Profires? Aqui no quadril. E aí, quando você olha o corpo feminino que está acima aí do seu peso ideal, ele se assemelha, ele se parece aí com uma pera, né, com uma ginoide. Então, a gente tem que fugir, né, tem que tentar correr o máximo possível para tentar fugir, né, desses formatos, como é que eu vou chamar? Dessa semelhança com essas duas frutas, né? A maçã, que traz aí esse formato aí para o sexo masculino, e a pera para o sexo feminino, tá? Lembrando aí que esses formatos são tecidos adiposos. Toda vez que você ouve falar sobre adiposidade, a gente está se referindo à gordura, a excessos, né? E aí o que a gente observa? Que além desse indivíduo estar correndo um grande risco aí de saúde, por que pode acontecer com ele, prof? Ele tem um maior risco de hipertensão, de acidente vascular encefálico, né? Pode ser prejudicar a sua saúde cerebral, o diabetes, doença arterial coronariana, vários tipos de câncer, doenças respiratórias, metabólicas, digestiva. Perceba que o corpo humano fica totalmente comprometido. Isso é um risco muito grande, gente. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande quando a gente fala de obesidade, porque esses formatos, quando você observa, você já sabe que a pessoa está acima das suas medidas esperadas, né? Ela está obesa, certo? O que mais, Profires? Então, nós temos agora aí uma outra subtemática que é atividade física e hipertensão arterial. O que nós temos aqui? Nós temos aí a hipertensão. E o que é essa hipertensão, ou essa HAS, né? HAS. Ela é uma condição clínica, tá? Multifatorial, caracterizada por níveis elevados sustentados da pressão arterial, certo?
Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho uma artéria, né? O calibre dela está aqui circular, correto? E não tem nenhum tipo de barreira. Isso aqui seria uma artéria saudável. Quando eu penso uma pessoa com hipertensão arterial, o que é que acontece? Eu tenho essa outra imagem aqui, né? Olhando ela por dentro, eu vou perceber que existe aqui uma barreira, essa partezinha aqui amarelinha que a Profira está sinalizando, que seria aí o quê? Gorduras, né? Adiposidade. O que que acontece? Na primeira imagem, eu consigo ter a passagem do sangue fluindo de forma tranquila, né? Sem nenhum esforço exagerado, ele flui naturalmente. Na segunda imagem, eu já tenho aqui um comprometimento do espaço, né? E isso acaba elevando aí, né? Essa pressão. Por isso que a gente chama de hipertensão, né? Arterial. E aí a gente tem dois tipos. Nós temos a pressão arterial sistólica, tá? Que ela é mais elevada aí nas artérias. E nós temos aqui a pressão arterial diastólica, onde ela é uma pressão mais baixa nas artérias, ok? Então perceba aí como se compromete aí quando a minha artéria, se ela estiver com essas placas, né, que a gente chama de placa de ateroma, ela vai dificultar aí essa passagem do sangue, dos nutrientes, né? E aí eu vou ter esse comprometimento, certo? Então eu vou ter uma condição clínica que foi causada por diversos fatores que a gente já viu lá atrás, o álcool, a obesidade, o sedentarismo, má alimentação, tudo isso pode fazer com que se acumule aí essa parte adiposa, né? Essa gordura, criando aí essa placa de ateroma, ok? O que a gente tem que ficar atento aí, prof? Que a hipertensão, ela é um termo médico para se referir aí à pressão alta, pressão arterial alta, certo? E que a hipotensão é um termo também médico para se referir à pressão arterial baixa. Então, quando eu falar hiper, para cima. Quando eu falar hipo, para baixo, né? Então, hiper, pressão arterial alta. Hipo, pressão arterial baixa, certo? O que mais, prof? E aí nós temos o quê? Nós temos aí que chamar a atenção, fazer um alerta, que essa hipertensão, ela pode aí contribuir para agravos, né? Pode aí contribuir para outros tipos, né? Então, ela pode levar aí, por exemplo, né? Ela pode ser uma ponte para um AVC, para um ataque cardíaco, para uma insuficiência cardíaca, para uma cegueira, para uma insuficiência renal. Então, a gente tem que estar sempre ali cuidando, né? Dessa pressão, ok? O que mais, Profires, que nós temos aí? Então, nós temos aí como, né, que a atividade física vai beneficiar aí essas pessoas que são hipertensas. Ela vai diminuir essa pressão em repouso, porque a tendência de quem é hipertenso é ter esses batimentos mais acelerados, mesmo estando em repouso. Eu vou ter uma diminuição aí da resistência periférica, né? Eu vou ter também um aumento do volume plasmático e capilares sanguíneos. Então, eu vou ter um equilíbrio aí nessa passagem dos fluidos, né? Na passagem desse sangue, na oxigenação dentro dessas artérias, dentro dessas veias, certo? Eu vou ter também estabilização dos níveis pressóricos em exercício e também aí uma diminuição dos índices lipídicos da corrente sanguínea. Então, vai estar tudo em equilíbrio, correto? E aí, prof, você falou agora dos hipertensos e para os cardíacos, o que acontece? Então, agora a gente vai ver aí como que essa atividade física se correlaciona aí com as doenças cardiovasculares. Então, nós temos aqui, né, a doença arterial coronária, ou DAC, certo? E como que ela vai ocorrer, prof? Com a formação de placas de gordura nas paredes internas da artéria, certo? Lembra que a prof mostrou ainda agorinha? Ali a artéria, aquela placa de ateroma? Pois é. O que acontece? Acontece aí um estreitamento das artérias coronárias que dificulta essa passagem aí do fluxo sanguíneo. Lembra? Pois é.
Quais são os fatores que podem levar a isso tudo? A gente pode perceber por conta da hereditariedade, por conta do estilo de vida que não é saudável, o tabagismo, a má alimentação, o sedentarismo, o estresse. Tudo isso pode fazer com que o coração vire uma bomba relógio, né? Então, a gente já consegue entender muito bem isso, certo? Então, essas placas que se criam aí nas paredes internas da artéria vai fazer com que surja essa doença arterial coronariana, certo? O que mais, prof? E aí, quando a gente vê o DAC, a gente percebe o quê? Que dificulta aí a passagem do sangue na artéria. Logo, ocorre uma isquemia cardíaca, uma ausência de sangue que é suficiente aí para o nosso miocárdio, né? Ou seja, para o nosso coração. E aí vem o quê? Vem um sinal muito importante. O que que aparece, prof? Uma dor intensa no peito, né? Que é chamada aí de angina no peito, certo? Tá, prof. Então o negócio vai ficando sério. Sim, vai ficando sério e aí eu te trago um alerta. Que essa dor, ok? Ela é percebida durante períodos aí de esforços físicos, durante o estresse, né? Ou de algum tipo de demandas aí em que faça com que o meu coração seja forçado a mais, né? Então tem uma intensidade aí a mais nessas demandas do coração, certo? E aí, como que eu posso perceber aí essa correlação de benefícios, né, da atividade física com relação às doenças cardiovasculares? Então, eu posso perceber a questão da hipertrofia do coração, onde eu vou ter uma melhora da contratibilidade, o aumento da capacidade de trabalho cardíaco. Outra coisa que eu posso perceber aí, prof, o aumento do diâmetro dos vasos coronários, tá? Então, eu tenho uma maior capacidade de fluxo sanguíneo nas artérias, tá? Então, vai poder passar mais sangue aí nessas artérias coronárias, nessas artérias que são do coração, ok? Vou ter uma diminuição aí do LDL, né? E LDL-C e o C total, tá? Que são colesteróis ruins. Vou ter aí a ação anti-inflamatória, ou seja, vou ter uma melhora da função endotelial. Então, a gente começa a perceber aí que o coração ele vai ter o melhor funcionamento quando eu me utilizo aí da prática do exercício físico sistematizado. A gente está colocando aqui a atividade física, mas desde que ela seja sistematizada, certo? O que mais, prof? E aí nós temos aí agora, já falamos aí da hipertensão, já falamos aí das doenças coronárias, agora é a vez do câncer, né? Qual é essa correlação aí entre a atividade física e o câncer? Então nós temos aqui, o que seria esse câncer, né? Ele é um conjunto de cerca de 100 doenças, certo? Que vem aí crescendo de forma desordenadas aí pelas células, certo? Elas invadem aí os tecidos, os órgãos e podem aí o que? Se espalhar em outras regiões do corpo. O câncer realmente é algo devastador, correto? O que a gente percebe? Que há evidências científicas que apontam aí a atividade física que ela pode contribuir na prevenção e na redução desse risco dos cânceres, certo? Como que acontece isso? O que a gente pode observar? Então, bora lá. Então, nós temos aí alguns mecanismos de efeito protetor que o exercício físico traz em relação aí a esse desenvolvimento do câncer. Então, por exemplo, se eu tenho a inserção do exercício físico, eu vou reduzir aí, por exemplo, o risco aí dos tipos de câncer com relação aos hormônios sexuais, como o câncer de mama, de endométrio, de próstata, ok? Eu tenho uma maior redução aí com relação a isso. Com relação aí à insulina e à glicose, né? Eu tenho aí a redução do câncer de colo, de mama, de pâncreas e diversos outros cânceres que são associados ao quê, prof? A obesidade. Então, a gente volta de novo ao conteúdo sobre a obesidade e percebe que ela vai prejudicar, ela vai trazer diversas doenças aí que a gente já correlacionou. Nós já falamos da hipertensão, já falamos das doenças coronárias e agora o câncer. Então, a gente percebe aí que o sedentarismo, ele não vem me favorecer de forma nenhuma, né? Existem doenças crônicas aí
que não são reversíveis, né? A gente já percebeu isso, a gente já estudou sobre isso, e que eu não tenho benefício algum, certo? Ainda sobre a insulina e a glicose, pode ter a redução dos tipos de câncer no esôfago, no reto da tireoide e no endométrio também, né? Quando a gente fala aí com relação às inflamações, né, que pode causar aí, a maioria desses diversos cânceres pode ser reduzidos. Quando a gente fala da função imunitária, né, também a mesma coisa, relacionada aos diversos tipos de câncer. E adipocinas, né, redução aí nos níveis de câncer relacionados aí também, de novo, à obesidade, do cólon, de mama, de esôfago, renal, tireoide, ou seja, o corpo todo, né, gente? Porque a gente já entendeu que esse câncer ele pode se propagar pelo corpo todo. O que mais, prof? E aí nós temos aqui algumas diretrizes para a prática da atividade física, né? Sistematizada. Quais são as ideias? O que eu posso estar me beneficiando aí de atividades? Então, eu posso estar realizando, por exemplo, aquecimento e alongamento. No aquecimento, eu devo aí buscar aumentar gradativamente, né, a frequência cardíaca e a minha respiração, certo? O que acontece? Esse aquecimento ele vai preparar essa pessoa para um melhor funcionamento, certo? Vai tornar mais seguro para o meu coração, para os meus vasos sanguíneos, né, para os meus pulmões, aí durante os exercícios físicos mais vigorosos. Ou seja, eu estou mandando um alerta que eu estou preparando o corpo para exercícios mais vigorosos, mais intensos, certo? E aí a gente tem que observar que um bom aquecimento, ele vai reduzir aí as dores que são sentidas principalmente onde, prof? Nos músculos, nas articulações, né? Nos primeiros momentos aí em que eu começo a realizar os meus exercícios físicos. Ok? Tranquilo? Maravilha. O que mais que eu posso me utilizar, prof? Além das atividades de aquecimento e alongamento? Eu posso me utilizar aí de treinamento de resistência. Esse treinamento de resistência aí, ele vem com atividades que são planejadas, que vão melhorar aí a capacidade e a eficiência do sistema cardiovascular, respiratório e metabólico. Então, eu vou resistir aí aos esforços que eu vou estar executando na prática desses exercícios, ok? E aí nós temos diversos ilustrativos aí com as imagens para vocês entenderem. Por exemplo, se eu vou realizar uma corrida, eu consigo resistir mais tempo. Meia hora, eu consigo resistir 40, eu consigo resistir 50 minutos, 1 hora. Então, esses treinamentos de resistência vão me dar uma maior eficiência aí nesses aportes com relação aos meus sistemas cardiovasculares, respiratórios e metabólicos, certo? O que mais que eu posso me utilizar, prof? Posso me utilizar aí de treinamento de força, né? Exercícios de força, independente se é com pesos ou sem pesos, né? O peso do próprio corpo. O que ele vem trazer, prof? Ele vem trazer essa sustentação para o meu corpo e eles podem ser realizados independente do gênero, da idade ou do esporte. É muito importante a pessoa ter essa capacidade muito bem trabalhada, certo? Então, nós temos aí que incluir nesse treinamento de força, no treinamento físico, eu tenho que colocar ele aí dentro das minhas práticas, certo? Que tipo de exercícios, prof, que eu posso estar executando como treinamento de força? Então, nós temos aqui, ó, exercício de força, por exemplo, com levantamento de peso e musculação. Eu tenho supino, eu tenho agachamento de peso, eu tenho rosca direta, tá? Exercícios usando o meu corpo, né, o próprio corpo. Lembra que eu falei que você não precisa de pesos? Pois você pode estar fazendo uma flexão, um agachamento sem peso, uma barra fixa, né? Então, você vai se utilizar disso também, dessa capacidade aí chamada força. O que mais, profires? Tem também exercícios usando aí elástico de resistência, né? Pode ser a rosca direta com elástico de resistência, a remada sentada com elástico de resistência. Então, veja que todos esses trabalhos, todas esses exercícios que a gente está apontando, e tem muito mais do que isso aí, são exercícios para trabalhar essa força, certo? Mas a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, a gente tem que ter um alerta e tem que ter uma atenção redobrada. Que seria o quê, prof? Então, a gente tem que ter essa atenção com relação ao quê? As lesões e as inflamações. Eu tenho que ter um cuidado com a minha coluna, eu tenho que ter um cuidado com meus joelhos, eu tenho que ter um cuidado com meus ombros.
um cuidado com o meu quadril, tá? Porque quando eu trabalho aí de forma extenuante, exagerada, eu posso ser acometido por uma lesão, né? E aí essa lesão vai te causar um transtorno muito grande, certo? Eu tenho que observar e ter essa atenção em relação a essas lesões no tecido muscular, né? Esses danos que podem ser causados aí nas articulações do corpo, correto? Tomados esses cuidados com relação ao treinamento de força, nós temos também o outro tipo de treinamento que eu posso me beneficiar, que seria o treinamento de flexibilidade. Eu, modesta parte, gente, eu gosto muito desse campo aqui de flexibilidade, né? Mulher tem um pouco mais de facilidade, mas isso não impede de termos homens, rapazes, meninos mais flexíveis, né? Até favorece, né, um maior ganho de força. Vocês sabiam disso? Se eu sou uma pessoa mais flexível, eu consigo ganhar força. Essa definição muscular, ela favorece, né? Então, trabalhar essas duas capacidades é muito bacana. Então, o que eu vou observar aí com relação à flexibilidade? Que eu devo realizar os exercícios de forma lenta, em torno aí de 30 segundos, né? A gente sai do alongamento em si, de 15 a 20, e a gente segura por um tempinho maior agora de 30 segundos, tá? Eu devo procurar aí exercícios, né? Eu devo realizar aí preferencialmente após exercícios que eu já realizei de resistência. Vou relaxar, vou melhorar aí essa minha musculatura também, ok? E aí, gente, depois de todo esse aparato, vocês viram que tem muita coisa que dá para fazer, você pode escolher aquilo que mais lhe agrada. Nós temos aí algumas dicas, né, para criar uma agenda aí que seja mais preventiva. Quando você olhar para esse personagemzinho aqui, você vai lembrar que o seu coração tem que estar mais ativo, né? Que você tem que ser uma pessoa mais ativa, que você tem que buscar soluções aí com relação à tua alimentação, a fazer boas escolhas. E aí eu trago algumas dicas para você. Como que profires? Bora lá. Então nós temos aí, né, esse treinamento de força, né? Você sabe qual a carga ideal e o momento de avançar no peso? Você tem ideia? Pois é, a gente tem que perceber isso, né? Como? Então eu vou observar aí a quantidade máxima do meu peso, aliás, né? Que é um RM, que é essa repetição máxima que se encontra aí na força máxima. Vou observar também outra coisa, o início desse programa de treino, metade da carga da força máxima, né? Aquilo que eu posso suportar, o meu limite, realizar aí 10 repetições antes que ocorra aí uma fadiga, né? Que eu veja aquele cansaço assim que eu não consigo mais continuar. Então, isso aí seria o ponto de partida correto, certo? Então, esse é o momento. O que mais, prof? Nós iremos, por exemplo, aumentar essa carga, esse número de séries, se, tá bem destacado aqui, for capaz de realizar sem fadiga. Lembra que a gente já mencionou anteriormente? E aí eu consegui aí uma maior quantidade de repetições. Então esse é o momento aí de eu fazer essa troca dessa carga, né? O que vai acontecer? Vou diminuir esse peso se eu for capaz de levantar a carga menos de 8 vezes na primeira série. Então a gente, claro, isso aqui você vai fazer acompanhado de um profissional de educação física, né, gente? Você não vai fazer aí na doida. Uma dica número 2 que eu trago para você é no final do treino você ir diminuindo a intensidade da atividade, né? Você buscar aí evitar uma interrupção abrupta, né? Após um exercício físico, por exemplo, de resistência, tá? Porque aí o seu sangue ele vai estar o quê? Acumulado nas pernas e aí você pode ter uma tontura, pode ter um desmaio, pode passar mal e aí não vai ficar legal, né, gente? Vai ser primeiro um constrangimento, segundo que você vai, às vezes, até querer desistir do treino, né? Então você tem que observar aí também os níveis hormonais, né? As catecolaminas, que podem aí também trazer uma certa arritmia cardíaca fatal. Então você tem que fazer esse controle, certo? E aí eu vim aqui contigo, a gente conversou muito aí, né? A gente falou muito sobre as doenças crônico-degenerativas, falamos da hipertensão, dos cânceres, né? Das doenças coronárias. Então perceba que o exercício físico sistematizado, ele é aí um tratamento
não medicamentoso que vai funcionar. Claro que com uma boa orientação. Primeiro você faz lá o seu check-up, você passa pelo médico, você verifica aí como é que está a tua saúde, né? Se você tem algumas doenças aí, saúde de cunho hereditário, se você pode começar já a fazer algumas mudanças na tua alimentação, na tua forma de locomoção, tudo isso vai somar de forma favorável para você. E aí, pensando nisso, né? A gente eu tenho uma sugestão aí para você do Mexa-se logo depois da nossa revisão, ok? Então, tu já te prepara aí, corre, bebe uma água, volta, a gente faz a revisão e na sequência fazemos aí o nosso Mexa-se, ok? Tchau, gente!